galera, hoje eu estou aqui na Vila Maria Baixa. É um prazer estar aqui com o Dr. Jaime Cantarino, conceituado advogado. E hoje o Dr. Jaime, ele vai estar aqui tirando todas as dúvidas, na verdade falando das dúvidas que as pessoas têm aí nas redes sociais. Então o quadro Hambúrguer ZN veio aqui fazer essa visita para o Dr. Jaime. Dr. Jaime, é um prazer estar aqui, uma honra. O prazer é meu recebê-los aqui, é uma grande honra. Cantarino Assessoria Empresarial tem essa honra em recebê-los aqui. Que legal. Doutor Jaime, a pergunta é o seguinte, eu sei que nessa parte jurídica as pessoas têm muitas dúvidas, né? Tem muitas pessoas que não têm acesso a um advogado, acabam fazendo negócios assim, que eles acham no primeiro momento que o negócio é bom, né? Não consultam o advogado. Eu queria aproveitar aqui essa oportunidade, eu sei que o tempo do senhor aí é muito corrido, muito cotado aí, porque o doutor Jaime tem aqui na Vila Maria 21 anos, é isso? 21 anos. 21 anos atuando aqui na Vila Maria. Atuando na Vila Maria, ele é muito conhecido, mas o doutor Jaime hoje cedeu esse tempo para a gente e ele vai tirar a dúvida de vocês que está em casa. Agora a palavra de autoridade é com o doutor Jaime Cantarino. Agradeço. Normalmente as pessoas têm por comum tentar resolver as situações do dia a dia, contratuais, compra de veículos, imóveis, entendendo que simplesmente pode chegar e fazer o contrato e fazer o próprio negócio, sem que com isso possam haver algumas consequências. Sim. Só que infelizmente não é sempre assim. Talvez na sua grande maioria as coisas acabem dando certo, mas em alguns casos um negócio mal feito traz uma consequência, às vezes essa consequência ela pode ser grave. Talvez até pela própria cultura do brasileiro em não consultar um advogado antes, né, faz com que os tribunais hoje estejam abarrotados em processos. Como se disse assim, né, que o tribunal ele é lento, e é verdade, infelizmente os nossos tribunais são lentos, mas também pela carga de processos que existem tramitando hoje nos tribunais. O que faz com que, se uma pessoa for recorrer ao tribunal, ela realmente vai esperar um pouquinho para a solução do seu problema. E o senhor abordou um tema aí muito importante, é a questão cultural do brasileiro de não consultar um advogado. Mas gera muito problema depois de fazer um negócio sem consultar, né? Por que tem essa questão cultural? As pessoas acham que é muito caro consultar primeiro o advogado, ou o prejuízo é maior se não consultar? Eu tenho certeza de que o prejuízo ele é muito maior se a pessoa que se propõe a fazer um negócio, ela não consulta um advogado antes de fazer. Porque quando uma pessoa faz um negócio, desde a compra de um veículo, a compra de um imóvel, sempre existe um contrato entre duas pessoas que estão fazendo algum negócio. Acontece que algumas vezes esses contratos eles trazem algumas cláusulas dentro desse contrato que trazem, às vezes, uma certa desvantagem para quem está fechando o contrato. Então, normalmente, quando uma pessoa ela faz um contrato, ela tem que estar ciente de uma coisa. Esse contrato ela vai fazer lei entre as partes. E esse contrato ele deve ser respeitado. Quanto a fazer uma consulta de um advogado, isso faz com que uma pessoa ela possa evitar que haja uma consequência que não seja agradável a ela, que venha lhe trazer algum tipo de prejuízo lá na frente. Por isso, da importância de sempre consultar um advogado antes de se fazer qualquer negócio. É justamente para se evitar que esse tipo de situação vá cair lá no tribunal, onde um juiz vai ter que julgar de acordo com aquilo que for proposto para o juiz. Aí com certeza, doutor, a pessoa já gastou muito mais dinheiro, ela perdeu tempo, né, que é uma coisa que ela não recupera mais, que é o tempo que é valioso hoje, e perdeu muito dinheiro. E às vezes até ali com o juiz vai dar uma causa perdida ali para ela, né, para a pessoa, porque ela não avaliou o contrato, ela não viu aquelas cláusulas ali, né? É verdade. Bom, em princípio, tem que se avaliar o custo de um processo. A partir do momento em que a pessoa ela fez um negócio e esse negócio ele acabou não dando certo de alguma forma, e isso por fim acabou se tornando uma situação contenciosa. Contencioso significa levar ao tribunal para uma discussão. Ela vai ter o custo processual, ela vai ter custo com honorários de advogado, e que hoje não é barato um custo processual.
o custo que se paga dentro de um processo, custas judiciais. Quando se envolve também situações em que há perícias, o que eleva demais um custo processual. E se uma pessoa procura um advogado antes para fazer uma consulta, tenha certeza de que o valor que se paga por uma consulta é infinitamente menor do que se gastaria com uma consequência E é isso que as pessoas de um negócio precisam mal feito. saber. Hoje o senhor é especializado em qual direito? Nós trabalhamos no escritório aqui envolvendo a área empresarial, mas também fazemos a área de família, a área civil, também a área contratual, extrajudicial também, que são áreas que são muito procuradas hoje, inclusive na internet. Mas a título de curiosidade, uma das áreas que mais é procurada hoje na internet para solução de problemas está relacionada justamente à pensão alimentícia. Pensão alimentícia. Pensão alimentícia, exoneração de pensão. E em segundo lugar vem questões de separação e divórcio, que está ligado à área de família. É interessante. O que é uma exoneração de divórcio? De pensão? Exoneração de pensão significa que uma pessoa que antes estava obrigada a pagar uma pensão alimentícia, determinada situação em que desobrigue ela a esse pagamento de pensão, ela entraria na justiça com um pedido, que é um processo que chama-se exoneração de pensão. Ou seja, ela estaria desobrigada a partir do momento em que o juiz determina de pagar a pensão alimentícia. E qual seria esse caso assim específico que ela no caso o pai, né, que geralmente o homem que paga? Geralmente é o homem. Existe, em primeiro lugar, a maioridade, né, do filho, mas também existe uma outra questão. Se o filho ele torna-se maior de idade, mas ele vai fazer a faculdade, então esse valor de pensão ele se estende até os 24 anos ou até o momento em que o filho complete lá a faculdade, tire lá o diploma da faculdade. Muitas pessoas com certeza não sabem disso, né, doutor? Eu acredito que não. E outra questão que eu acredito que na internet tem também muitas perguntas aí na área do direito é o plano de saúde, né? Porque a gente vê essa polêmica aí, o que dá direito, o que não dá. Tem muito problema com o plano de saúde? Existe sim problemas relacionados à questão de planos de saúde. Infelizmente, isso acontece com uma certa frequência. Se uma pessoa precisa fazer algum tipo de procedimento médico, uma cirurgia, colocação de algum tipo de instrumento, ou um estente, por exemplo, né? Normalmente os planos negam, eles negam qualquer tipo de serviço ou procedimento médico. Para que se resolva situações assim, somente é possível quando você entra na justiça, pede ao juiz através de uma liminar, para que o juiz determine que o plano de saúde cumpra essa determinação de se fazer o procedimento médico. Pegando esse gancho aí, doutor, tem muitas pessoas, a questão cultural brasileira, né, também, eu acho que as pessoas costumam deixar para lá, né, deixa para lá, não, vai dar muito trabalho, eu vou ter que consultar um advogado para entrar com processo, com plano de saúde. Então, eu acredito que as pessoas, até já aconteceu comigo isso, né, aproveitando esse gancho aí, que eu acho que é uma questão cultural também do brasileiro, deixar para lá. Eu acho que é importante, né, o senhor falar sobre isso, que eu acho que a maioria dos juízes dá a causa ganha para o paciente, porque é uma questão de saúde, né? A vida está acima de tudo. Porque as pessoas falam, não, vou deixar para lá, vai dar muito trabalho, o plano de saúde tem razão, e não é bem assim, né? Então, a questão do plano de saúde com relação à utilização, ao pagamento daquilo que o plano está obrigado a fazer, a cobrir os gastos, por exemplo, com cirurgias, com equipamentos utilizados nas cirurgias, e que normalmente o que acontece, alguns planos de saúde acabam por negar isso daí. E normalmente a pessoa acaba não procurando um advogado, achando que essa situação é natural, eu prefiro então pagar o que tiver que pagar lá no plano de saúde, ou mesmo no hospital. Entenda, quando a pessoa faz esse tipo de coisa, ela cria uma situação como se fosse um precedente. Porque quando a pessoa ela simplesmente não reclama na justiça, ou não reclama junto ao plano de saúde, essa situação ela vai se perpetuando. Então, quando a pessoa, ou as pessoas, ou mesmo o brasileiro, ele realmente se levantar
contra situações de abuso como essa, tenha certeza que a situação deve mudar. Deve mudar. Porque a pessoa já está ali num momento debilitada, ela está doente, né? Precisando usar o plano de saúde, que ela geralmente paga a vida inteira, e no momento que ela mais precisa, tem algumas empresas que negam isso e a pessoa não sabe do seu direito. Então é muito importante, é de muito valor essa instrução que o senhor está passando aqui para todas as pessoas que estão assistindo. Você sabe que é uma decisão recente dos tribunais superiores, inclusive uma das ministras chegou a comentar o seguinte: se o plano de saúde é obrigado a custear o SUS, Sistema Único de Saúde, quando um associado do plano de saúde faz algum tipo de cirurgia, algum procedimento junto ao SUS, da mesma forma, quando uma pessoa vai num hospital particular e ela se submete a um procedimento médico, cirúrgico, seja qual for, o plano de saúde também será obrigado a ressarcir. Este hoje é o entendimento dos tribunais superiores. Que bom, que bom. Doutor, e qual outro tema que as pessoas procuram bastante na rede social? Na rede social também tem se procurado muito a respeito de direito do consumidor. Direito do consumidor, isso é muito importante. É importantíssimo, porque os negócios eles acontecem dia a dia. São milhares e milhares de negócios acontecendo, de compras de produtos em loja ou compras inclusive pela internet. E hoje bastante, né? Bastante compra pela internet. E tem gerado alguns problemas, né? Normalmente os problemas de compras pela internet são produtos que chegam não de acordo com aquilo que foi pedido, ou chegam com atraso, ou às vezes nem chegam. Mas a pessoa ela tem como se proteger, porque o Código Consumidor ele está aí para isso. E é claro, né, a pessoa ela deve se precaver sempre antes de se fazer qualquer compra, seja pela internet, ou seja presencialmente numa loja, procurar saber o que está comprando e com quem está comprando. Justamente para que não tenha um problema posterior a isso daí. Mas se tiver o problema, doutor, ela pode resolver, tem judicialmente como resolver? Judicialmente ela tem como resolver, existem os juizados especiais de pequenas causas para isso também, mas é como eu falei, né? Procure sempre um advogado antes. Qualquer tipo de negócio que vá fazer, procure um advogado, consulte, veja as consequências sobre o negócio que você vai fazer, porque tenha certeza, você tendo a direção do que fazer e da maneira correta, pode-se evitar grandes problemas lá na frente. Grandes problemas. Qual outro tema, doutor, que as pessoas também... Causas trabalhistas são problemas que têm sido muito procurados também, mesmo com o advento da nova lei, ainda tem sido bastante procurado. As pessoas, é claro, né, elas temem hoje pelas consequências que a nova lei trabalhista trouxe com relação quando entra com uma ação trabalhista. Mas eu penso o seguinte também: o advogado, quando ele defende o seu cliente em uma ação trabalhista, ele deve ser o mais fiel possível ao direito que o cliente está reclamando, justamente para não causar consequências a esse cliente, né? Então, se vai discutir, seja ação trabalhista, seja uma ação civil, seja uma questão contratual, e quer que seja, o advogado ele tem que ter, acima de tudo, a ética e a responsabilidade sobre aquilo que vai se discutir na justiça. Porque qualquer desvio que se faça num processo, isso traz consequências também ao seu cliente. Com certeza. Por isso também dá importância quando alguém procurar um advogado, vai procurar, faça isso, é o correto a ser feito, mas se for fechar alguma causa com esse advogado, exija um contrato. Existem muitos casos de pessoas que procuram advogados, não fecham contratos, e com perdão da palavra, lá na frente acaba quebrando a cara por justamente contratar um profissional que aí não seria digno, até a nossa classe, né? Que é a classe de advogados. Tem uma palavra aí que eu achei interessante, que o senhor falou que vai no contrato, que é de arrependimento, mas a palavra não vai, essa palavra especificamente, no contrato. Como chama essa palavra? Existe um termo que se usa, chama-se arras, que diz respeito ao arrependimento. Normalmente, quando você compra, você vai numa agência de carros, por exemplo, você fecha um contrato da compra de um veículo, quando a agência fornece esse contrato. Tenha certeza que numa das cláusulas vai ter aquela cláusula de arrependimento. O que isso quer dizer? Se você dá entrada de algum veículo, e se no meio do caminho você desiste dessa compra,
essa cláusula faz com que você perca o dinheiro que você deu. E aí? Não é só para a pessoa, claro, né? Porque para o outro lado também. Se o outro lado se arrepender, ela deveria devolver o valor em dobro. Ou seja, aquele que está vendendo se arrepender, devolve em dobro. Mas normalmente, cláusulas assim, elas vêm descritas como o número do artigo no Código Civil. Isso, às vezes, uma pessoa que não tem o conhecimento jurídico deixa passar batido. Doutor, eu vou aproveitar esse ponto aí do contrato. Outra cultura que o brasileiro não tem é de ler. Né? O brasileiro, ele pega o contrato, ele começa a ler ali, o primeiro é aquelas letrinhas sempre pequenas, né? Uhum. E ele não tem essa cultura de ler muito. Então, o que ele faz? Ele lê o que interessa para ele, vai lá, assina o contrato, né? Provavelmente, e judicialmente, ele não está sabendo ali os direitos totalmente que ele tem. Agora, uma pergunta que eu queria fazer para o senhor. Eu conheço uma história de uma pessoa que comprou um carro. Na primeira blitz, esse carro foi parado e foi apreendido. Por quê? Porque a pessoa não consultou um advogado. Ela perdeu 30 mil reais. Perdeu esse dinheiro. Agora, eu queria saber, lógico, se o senhor puder falar, se eu fosse comprar um carro e não gostaria de passar por isso, quem gostaria de perder um valor desse? Ninguém gosta de perder valor nenhum, na verdade. Mas um carro já é um valor, né? Aí... Que é um valor importante. Então, se eu quiser consultar um advogado antes de comprar esse carro, em média, quanto que eu pago? Normalmente, o valor de uma consulta ela gira em torno da tabela da Ordem dos Advogados. E depende de advogado para advogado. Existe uma tabela para isso. Naturalmente, quando uma pessoa procura um advogado, vai pagar na faixa aí de uns 300, 350 reais pela consulta. 350 para a pessoa perdeu 30 mil e 350 é irrisório. Então ela teria segurança, fecharia esse negócio, estaria com o carro hoje e teria evitado todo esse prejuízo financeiro. Então, gente, com certeza é muito melhor consultar um advogado antes de qualquer negócio. Talvez as pessoas não consultam porque pensam que vai pagar R$1.000, R$2.000 e não é isso, né? E não é dessa forma. Não é dessa Neste forma. caso, essa pessoa ela nem teria comprado o carro. Nem teria comprado o carro e não ia ter esse prejuízo aí, com certeza. Tem mais algum tema, doutor? Bom, uma das consultas que são feitas também pela internet, são buscas, é referente à compra de imóveis. Imóveis, muito Essa importante. é uma área extremamente importante, envolve valores muito grandes, geralmente é o sonho da pessoa, são anos e anos poupando um valor para se comprar um imóvel. E comprar um imóvel exige uma série de requisitos referente à documentação, não só do imóvel, mas de quem também está vendendo este imóvel. Acontece às vezes no mercado, você compra um imóvel sem consultar um advogado e também, é claro, sem desmerecer o corretor de imóveis. Mas o advogado ele pode dar a segurança jurídica para que aquele negócio está sendo feito, seja feito com os pés no chão, com a certeza de estar fazendo um negócio sem que haja uma consequência. Por exemplo, uma pessoa que não consulta um advogado, simplesmente compra um imóvel sem antes consultar a origem do imóvel, quem é o vendedor, quem está vendendo, se tem algum problema, corre-se o risco lá na frente de perder esse imóvel. Não sabe se tem inventário, se tem toda essa questão, né? Existe questão de inventários também. Não é proibido vender um imóvel no meio de um inventário. Mas uma pessoa que compra um imóvel no meio de um inventário não vai conseguir transferir esse imóvel de imediato. Já é um problema. Vai ser feito talvez uma escritura, um contrato de gaveta, mas teria que aguardar a finalização de um inventário. Também é uma das situações que pode acontecer. Isso é muito importante. Mais algum tema, doutor? Tem a questão da aposentadoria, que hoje tem se falado muito a respeito disso, com as reformas da Previdência. É bom sempre que a pessoa consulte antes, caso a caso, de acordo com o seu tempo de contribuição, idade, particularidades da pessoa, que se consulte um advogado nesse momento, para saber realmente quais são os direitos e se com a reforma da Previdência vai ter algum tipo de prejuízo no que diz respeito também ao tempo em que vai ter que trabalhar ou que vai ter que contribuir ainda. Doutor, tem mais algum tema também que as pessoas procuram bastante? Sim, tem. É algo que as pessoas ainda desconhecem, na sua grande maioria, diz respeito a um método consensual de solução de conflitos, que conhecemos também como câmaras arbitrais. As câmaras arbitrais, elas são regidas pela Lei 9.307 de 96. É um método rápido, fácil
e de acesso muito simples às pessoas. Por exemplo, um direito de vizinhança pode ser resolvido através de uma conciliação arbitral. Além disso, quando uma pessoa ela procura uma câmara arbitral para a solução de um conflito, essa solução de conflito ela tem um prazo máximo de solução, que é de 6 meses. E é interessante que quando uma pessoa senta aqui para resolver uma questão de uma arbitragem, quem vai escolher quem serão os árbitros são as próprias pessoas, são as próprias partes. Isso é muito interessante. Se tiver algo relacionado, por exemplo, à construção de um imóvel, e que houve um problema relacionado à construção do imóvel, uma vez levado esse conflito para a Câmara Arbitral, as partes podem escolher dentre os árbitros um engenheiro também, porque seria um especialista na área que poderia dizer quais foram ou não foram os problemas relacionados àquele conflito que surgiu. Então é um método rápido, fácil e seguro. E há também que quando se faz a busca pela solução através da conciliação ou pelo método das câmaras arbitrais, por exemplo, a solução da câmara arbitral ela vai surgir aí uma ata, um termo, né? E esse termo ele tem força de sentença. E o que significa isso? Significa se uma das partes não cumprir aquilo que ficou acordado ou aquilo que ficou decidido, esta sentença ela pode ser levada ao tribunal e executada imediatamente. Executada significa fazer com que o juiz determine que se cumpra imediatamente. Porque toda a discussão já passou, foi um momento que já passou. E aquilo que ficou decidido, o juiz determina que se cumpra. Então, por isso que é muito mais rápido, né, doutor? Por isso que é muito mais rápido. Então, as pessoas não têm muito conhecimento, por quê? Porque não é muito divulgado, ou porque... Porque normalmente não é divulgado. Ah, legal. Então, como o senhor falou que hoje o Poder Judiciário está muito lotado de processos e todo mundo sabe disso, é bom, né, ter esse conhecimento. Que as pessoas conheçam que existem outros câmaras meios, arbitrais, né? Que existem outros meios de solução de conflitos. Que legal. Doutor, outro tema também que é bastante, as pessoas têm bastante dúvida, é essa compra de carro, né, com pessoas que têm deficiência. O senhor pode falar um pouco sobre isso? Sim, é verdade. Existe um benefício às pessoas que têm deficiência de comprar veículos com redução de IPI. Tá? Não é difícil, isso não é difícil. É necessário que a pessoa ela tenha um laudo, um relatório referente à sua incapacidade, e a partir deste laudo ela consegue ir numa concessionária, por exemplo, e retirar um veículo 0 km com isenção de IPI. Mas, doutor, existe um veículo específico ou ela pode ir em qualquer concessionária? Em qualquer concessionária. Ela pode escolher qualquer carro? Qualquer carro. Eles são obrigados a liberar esse desconto se a pessoa Com estiver com o laudo na mão. Se estiver com o laudo na mão, com os documentos que são necessários, é dado esse abatimento do IPI. Mas se a concessionária ela criar algum tipo de empecilho, o que é que o consumidor pode fazer? Ele estando com todos esses laudos na mão, porque pode acontecer, né, doutor? Pode acontecer, mas eu acho muito difícil, porque o interesse da concessionária é a venda do veículo. Mas ela é obrigada a vender com desconto, porque eu ouvi dizer que chega até a 30%. Pode chegar a 30% de desconto do IPI. E tem isenção de PVA também, isso ou não? Tem também isenção de PVA relacionada à doença que a pessoa tem também. Ah, entendi. Muito importante. É importante isso. Qual outro tema, doutor? Que também Há um tema que tem se falado muito e foi a partir agora de terça-feira, com relação à venda por telefone, telemarketing. Aquele telemarketing que te liga toda hora, fica oferecendo e... Te oferecendo produtos de telefonia, e isso às vezes acaba por incomodar a pessoa em casa. Ou às vezes no trabalho, que é mais grave ainda, porque atrapalha a pessoa no seu fazer diário, sim, talvez até causando certas consequências, né? Mas hoje, com a nova lei, a pessoa ela tem condição de entrar num site, esse site ele é específico, em que você vai pedir que não receba mais ligações de telemarketing. Essas empresas elas são obrigadas a seguir agora essa determinação, e a multa pode chegar até 50 milhões de reais para a empresa que descumprir essa determinação. Então é muito importante o consumidor estar sabendo disso, né? É verdade. Porque realmente gera muito problema. Doutor, mais algum tema?
Há algo que eu gostaria de falar, que é interessante também, que diz respeito aos aplicativos. Isso está mais direcionado e ligado a direito digital. Direito digital. Por exemplo, se você baixa um aplicativo, e tem sido moda agora o aplicativo de envelhecimento, né? Tenha certeza que quando você baixa um aplicativo como esse, você está transmitindo todos os seus dados e todas as suas informações, não se sabe para quem. E isso é perigosíssimo. Muitas empresas compram essas informações. A verdade é que ninguém faz nada de graça. Então, quando você tem algum tipo de aplicativo na internet, isso torna-se uma febre, as pessoas clicam, baixam esse aplicativo, mas com isso está passando todas as informações para empresas que são interessadas nesse tipo de informação para que sejam vendidas. Então é muito importante você saber isso. Antes de tomar cuidado, né? Qualquer aplicativo que está baixando aí, está vendo bem, porque você pode estar passando aí toda a sua vida para pessoas que você não sabe nem para onde está indo esses dados. É verdade. É verdade. Mais alguma coisa? Acho que chegamos ao fim. Chegamos. Então, gente, se inscreve no canal, dá um like, ativa o sininho para receber nossas informações aí. E no final desse vídeo, no decorrer do vídeo, vai estar passando todas as informações do Dr. Jaime Cantarino aqui. Doutor, com certeza as pessoas que estão em casa, muita informação aí precisa, né, com muita capacitação que o senhor tem, todo o conhecimento que o senhor tem. Foi uma honra, um prazer do Hambúrguer ZN Visita estar aqui com o senhor. Muito obrigado. Eu que te agradeço a visita e que a gente siga em frente no nosso trabalho. Com certeza. Acompanhe nas redes sociais aí, porque ele vai sempre estar passando muita informação para você, muito conteúdo. Muito obrigado e sucesso. Obrigado a todos.